Olá, meus amigos Nefropapers, tudo beleza? Igor aqui falando. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre fluidos, mais especificamente sobre os cristalóides, né? Esses fármacos, e sim, a gente tem que considerá-los como fármacos fundamentais na nossa prática clínica, né? Então, a gente utiliza fluido para tratar hipovolemia, para fazer reposição volêmica. E a gente tem que lembrar aqui das 4 fases de ressuscitação do nosso paciente que necessite de volume, né, seja na sepse, seja na hipovolemia, né? Então, um acrônimo ROSE, né, ROSE, nos ajuda a raciocinar isso. A primeira parte desse acrônimo é a ressuscitação, né, que é o paciente que tem um choque com um risco de vida, né, que tem sinais de hipoperfusão. Essa é a principal fase de ação, de uso, né, de utilização dos nossos cristalóides, né? A fase que a gente vai ter que fazer alíquotas de volume, que são variáveis de acordo com o protocolo, mas, por exemplo, no Surviving Sepsis Campaign, ele sugere um volume de 30 ml quilo, né, para a gente fazer essa fase de ressuscitação. Tem uma segunda fase que é dita de otimização, é a parte do choque que está já compensado, o paciente já atingiu uma PAM ou está melhorando os parâmetros de perfusão tecidual, como, por exemplo, hiperlactatemia. Você tem alvos nessa fase de PAM mínima de 60, 65, índice cardíaco, se você tiver monitorização invasiva ou minimamente invasiva, de 2,2, um débito urinário ali maior do que meio ml quilo-hora. E nessa fase, o fluido também é utilizado, né? E a gente tem que ter um pouquinho mais de parcimônia, tem que reavaliar, se possível, utilizado poucos, fazer alíquotas, né? Você não utiliza um volume tão grande quanto você utilizou naquela fase inicial de ressuscitação. A gente segue para uma fase de estabilização, no que o paciente já passou a otimização, já melhorou os parâmetros de perfusão. Nessa fase, a gente pode adotar uma estratégia que é um pouquinho mais restritiva, na infusão de fluidos, ou mais liberal, a gente vai falar um pouquinho disso, e tem uma fase que é de descalonamento, né, do E, que a gente tem que, na verdade, tirar líquido do nosso paciente, fazer o balanço negativo, seja isso de forma passiva, né, com recuperação da função renal, por exemplo, ou utilizando droga como diurético, ou mesmo com ultrafiltração. Então, só para lembrar que os cristalóides têm um papel fundamental nas primeiras 2 fases aqui dessa ressuscitação do meu paciente com choque, né, com instabilidade hemodinâmica, né. Então, lembrar que a gente tem 2 grandes grupos de cristalóides, vamos chamar assim, né, um grupo número 1 que são ricos em cloreto, são os mais baratos, né? Dá o exemplo aqui do soro fisiológico, que de fisiológico não tem nada, porque ele tem 154 mEq por litro de sódio, 154 mEq por litro de cloreto, que é bastante mais cloreto do que a gente tem no nosso plasma, né? E o Ringer simples, cuidado para não confundir Ringer simples com Ringer lactato, diferença um pouco do Ringer simples por Ringer lactato. O Ringer simples tem 147 de sódio, tem um potássio de 4, tem cálcio, 4,5 mEq por litro, e tem 155 de cloreto, ainda mais cloreto do que o próprio soro fisiológico, muito mais do que a gente tem no nosso plasma, né? E a gente tem um segundo grupo de fluidos, de cristalóides, que são os cristalóides ditos balanceados, e aí eu vou citar 2 exemplos aqui. O exemplo mais comum e um pouco mais utilizado é o Ringer lactato, tem um sódio menor ali de 130, tem 4 mEq por litro de potássio, tem 109 de mEq por litro de cloreto, bem mais próximo do nosso plasma, e tem um pouquinho de cálcio ali, 2,7 milimol, diferença para compensar em ânions, porque ele não tem tanto cloreto, para ficar uma solução que é eletricamente neutra, ele tem 28 milimol por litro ali de lactato, que é metabolizado depois para a base, né? E a gente tem o plasma light, ou para o concorrente não ficar chateado, plasma fundim, que contém lá
um sódio mais próximo do plasma de 140, tem 5 mEq por litro de potássio, tem 98 mEq por litro de cloreto, e diferentemente do Ringer lactato, ele não tem lactato, ele tem acetato 27 milimol, gluconato 23 milimol, e diferentemente também do Ringer lactato, ele tem magnésio, tem 1,5 milimol por litro, ao contrário do Ringer lactato, que tem cálcio. Então, algumas diferenças, e a gente vai comentar sobre o uso de cada uma dessas soluções aí na nossa prática clínica, né? E aí, primeira pergunta que vem na cabeça, Igor, que fluido que eu utilizo na prática? Eu utilizo fluido balanceado, eu utilizo fluido não balanceado, ou rico em cloro. Tem diferença? O que a gente tem de dado da literatura para suportar, né, para apoiar o uso ou não de uma solução, né? E eu queria citar 4 ensaios aqui com vocês. O primeiro deles foi o SPLIT, é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, pegou mais de 2.000 pacientes em UTI, e ele comparou uma estratégia de fluido que era rico em cloro com fluido balanceado, e o fluido que ele utilizou aqui nessa análise foi o Plasma Light, né? E ele viu que não tinha diferença na incidência de lesão renal aguda e sem diferença também no uso de terapia renal substitutiva, contrariando um pouco vários dados observacionais, em especiais numa população de pós-operatório, cirúrgica, nas quais os fluidos balanceados pareciam se correlacionar com menor incidência de IRA e menor incidência de terapia renal substitutiva, né? Logo depois vieram 2 grandes trials bastante parecidos, um numa população de UTI, outro numa população de emergência, que é o SMART e o SALTED, né? Então, o SMART foi um ensaio clínico randomizado, não cegado, um ensaio pragmático, né? Pegou uma população de UTI mista, né? 1/3 era paciente clínico, mas tinha bastante paciente cirúrgico, cardíaco, neurológico, 1/5 dos pacientes trauma, e aí utilizou uma solução balanceada, cristalóide balanceada meio mista, né? Um pouco de Ringer lactato, um pouco de Plasma Light, para comparar com uma solução não balanceada, e eles visualizaram que com essa terapia o desfecho composto de mortalidade por todas as causas, necessidade de terapia renal substitutiva e disfunção renal persistente, né, aquela IRA persistente, foi menor na população que utilizou o cristalóide balanceado, apesar de não identificar diferença na mortalidade intra-hospitalar, dia livre de UTI, dia livre de ventilador. Tem um outro estudo semelhante a esse, que é o SALTED, né, que é o da sala de emergência, o ED é de Emergency Department, né, então também foi um ensaio clínico randomizado, pragmático, unicêntrico, pacientes de emergência, 70% pacientes clínicos, 18% pacientes cirúrgicos, né, e também utilizou cristalóide balanceados de forma mista, Ringer lactato, Plasma Light no mesmo grupo, versus o grupo de cristalóide não balanceado, e não encontrou diferença de tempo de internação hospitalar, mas também encontrou nesse trabalho, no desfecho composto, né, mortalidade, necessidade de terapia renal substitutiva e disfunção renal persistente, foi menor no subgrupo que utilizou cristalóide balanceado, né, pobre em cloro. Então, a gente tinha 2 trials aqui pragmáticos, o SMART e o SALTED, que mostraram benefício com solução balanceada, e um trial que precedeu esse, que foi o SPLIT, que não tinha visualizado diferença, né? E aí, mais recentemente, a gente tem um trial brasileiro, um dos maiores trials de fluido da literatura, né? Então, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, pacientes de UTI, né? 48% pacientes cirúrgicos eletivos, 12% ali pacientes cirúrgicos não eletivos, e 1/4 desses pacientes, quase 22%, pacientes que vieram da sala de emergência. Nessa população, ele comparou cristalóide balanceado versus cristalóide
não balanceado, né? E não encontrou diferença de sobrevida em 90 dias e também não encontrou diferença na incidência de IRA, necessidade de terapia renal substitutiva, melhora no score de SOFA, mortalidade ou tempo de internação em UTI ou hospitalar, né? Então, o Basics Trial é bastante útil, bastante aplicável, em especial a nossa população. Ele foi feito, né, utilizando pacientes da nossa população brasileira, né? Então, tem 4 trials aí que mostram resultados que são discordantes, né? E aí fica a dúvida ainda, né? O que eu devo utilizar na prática clínica, né? Eu utilizo o cristalóide balanceado, utilizo o cristalóide rico em cloro, né? Soro fisiológico 0,9% ou Ringer simples, né? E aí vem algumas dicas da prática clínica, né? Vejam, tem algumas subpopulações que se beneficiam mais de uma fluido ou outro, né? E a gente tem dados da literatura que podem reforçar isso, né? Então, por exemplo, paciente com trauma craniano, né, TCE, eles se beneficiam mais de manter a anatremia no limite superior, uma anatremia mais alta, evitando hipertensão intracraniana. Então, talvez essa subpopulação se beneficie mais de soro fisiológico 0,9% mesmo. Paciente com alcalose metabólica, em especial alcalose metabólica cloreto sensível, né? Essa população vai ser tratada com a infusão de cloreto, né? Então, os fluidos ricos em cloreto são ótimos para tratar essa condição. Então, paciente com alcalose metabólica hipovolêmica, soro fisiológico é uma boa opção também. Paciente com hipercalcemia, né? A gente sabe que quanto maior a carga filtrada de sódio, né? Quanto mais sódio a gente infundir no nosso paciente, maior vai ser a calciúria. Isso em especial no túbulo proximal e ali na alça de Henle também. Então, soro fisiológico parece ter melhor benefício no tratamento da hipercalcemia, né? Imagine você infundir uma solução que tem cálcio, exemplo do Ringer lactato, mas não é o exemplo do Plasma-Lyte, como eu citei, para tratar hipercalcemia, não faz muito sentido, né? Então, o soro fisiológico nessa situação parece ter benefício, né? E tem pacientes que têm benefício de fazer solução cloreto balanceada, né? Um exemplo claro é, por exemplo, os pacientes com tendência à acidose metabólica. Você dá uma solução que tem lactato, como o exemplo do Ringer lactato, ou que tem acetato e gluconato, que podem ser metabolizados à base depois, e isso ajuda no tratamento dessa condição, pode ajudar no tratamento dessa condição clínica, né? Então, você pode fazer essa análise dos fluidos de interferência ácido-base de 2 formas. Uma é pegar o pH da solução. Por exemplo, soro fisiológico e Ringer simples tem um pH ali que gira em torno de 5. Imagine infundir uma solução com pH de 5. Qual que vai ser a consequência para o plasma de fazer isso? Induzir a acidose metabólica, né? Enquanto que o Ringer lactato tem um pH ali de 6,5 e o Plasma-Lyte tem um pH ali de 7,4. Então, infundir essas soluções vai tender a corrigir a acidose metabólica, né? Então, só para raciocinar dessa forma. Outra forma de raciocínio é entender o CID, né, da solução, né, a diferença de íons fortes da análise de Stewart, né? Quando você pega grosseiramente os principais componentes do CID, que é sódio e cloreto, principal cátion, principal ânion, então você, no soro fisiológico, 154 menos 154 dá 0 de CID, né? Diferente do plasma, que eu tenho um sódio normal ali em torno de 140 e um cloreto normal ali em torno de 100. Então tem 40 de CID. Quando eu tendo a reduzir o meu CID da minha solução, eu induzo a acidose metabólica. Então, por isso que o raciocínio é de que soro fisiológico induz a acidose metabólica. Ao contrário, o Ringer lactato, por exemplo, tem 130 de sódio, 109 de cloreto, tem um CID ali de 21, e o Plasma-Lyte tem 140 de sódio, 98 de cloreto, então tem um CID ali de 40, isso tende a induzir. Não induzir acidose metabólica e pode eventualmente até induzir alcalose metabólica, né? Então, lembrar dessas situações. Tem benefício estabelecido na literatura de Ringer lactato em resolução mais rápida da cetoacidose, justamente porque não induz aquela acidose hiperclorêmica no final do tratamento. Tem benefício estabelecido na literatura de Ringer lactato para tratamento de pancreatite aguda, por exemplo, e tem benefício estabelecido na literatura de uso de Ringer lactato no pós-operatório, na ira do pós-operatório, que necessita expansão volêmica, tem alguns dados, em especial em cirurgia abdominal.
Então, eu queria deixar para vocês aqui esse nosso bate-papo, esse nosso raciocínio em cima do uso dos cristalóides, e mostrando os principais trials e as diferenças entre cada um, o benefício que cada um teve. E tem uma solução cristalóide que é pouco utilizada na prática clínica pelo não-nefrologista, que é a solução bicarbonatada. É pouco utilizada porque ela não existe na nossa prática clínica de forma pré-fabricada. Você tem que diluir o bicarbonato a 8,4% para compor uma solução. Mas só lembrando que a solução bicarbonatada é uma excelente opção para tratamento da acidose metabólica com hipovolemia, como, por exemplo, a que a gente tem proveniente de uma grande diarreia. Eu consigo fazer solução bicarbonatada para tratar até acidose lática e acidose metabólica grave, como a gente comprovou no BICAR ICU com pacientes com disfunção renal, diminuindo, inclusive, a necessidade de diálise. Eu posso utilizar a solução bicarbonatada para intoxicação, por ácidos fracos que vão ficar mais solubilizados e conseguir aumentar a excreção urinária, como é o caso de salicilato, fenobarbital, metotrexate em alta dose, sulfadiazina, e eu consigo utilizar, por exemplo, bicarbonato até na intoxicação por tricíclico para estabilizar o meu eletrocardiograma, o meu QRS. Então, lembrar dessa solução que é cristalóide também na prática clínica. Ok? Um grande abraço para todos e até a próxima. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.